Olá! Vamos iniciar as apresentações dos temas da unidade 1. Se eu te perguntar o que é educação, o que lhe vem à cabeça? Para compreender esse tema, utilizaremos o livro de Carlos Rodrigues Brandão, intitulado O que é educação? Esse livro digitalizado foi enviado na plataforma SIGA. Nessa obra, o autor nos diz que não há uma forma única, nem um único modelo de educação. A escola não é o único lugar onde ela acontece e talvez nem seja o melhor. O ensino escolar não é a sua única prática e o professor profissional não é o seu único praticante. Em mundos diversos, a educação existe diferente. Em pequenas sociedades tribais de povos caçadores, agricultores ou pastores nômades, em sociedades camponesas, em países desenvolvidos e industrializados, em mundos sociais sem classes, de classes, com este ou aquele tipo de conflito entre as suas classes, em tipos de sociedades e culturas sem Estado, com o Estado, em formação ou com ele consolidado entre e sobre as pessoas. A educação pode existir livre e entre todos. Pode ser uma das maneiras que as pessoas criam para tornar comum, como saber, como ideia, como crença, aquilo que é comunitário, como bem, como trabalho ou como a vida. Ela pode existir imposta por um sistema centralizado de poder que usa o saber e o controla sobre o saber como armas que reforçam a desigualdade entre os homens na divisão dos bens, do trabalho, dos direitos e dos símbolos. A educação é uma fração do modo de vida dos grupos sociais que criam e recriam, entre tantas outras invenções de sua cultura em sua sociedade. Formas de educação que produzem e praticam para que elas reproduzam entre todos os que ensinam e aprendem. O saber que atravessa as palavras da tribo, os códigos sociais de conduta, as regras do trabalho, os segredos da arte ou da religião, do artesanato ou da tecnologia que qualquer povo precisa para reinventar todos os dias a vida do grupo e a de cada um de seus sujeitos, através de trocas sem fim com a natureza e entre os homens. Trocas que existem dentro do mundo social onde a própria educação habita e desde onde ajuda a explicá-la. Às vezes a ocultar, às vezes a inculcar, de geração em geração, a necessidade da existência de sua ordem. Quando são necessários guerreiros ou burocratas, a educação é um dos meios de que os homens lançam mão para criar guerreiros ou burocratas. Ela ajuda a pensar tipos de homens. Mais do que isso, ela ajuda a criá-los, através de passar de uns para os outros o saber que os constitui e legitima. Mais ainda, a educação participa do processo de produção de crenças e ideias, de qualificações e especialidades que envolvem as trocas de símbolos, bens e poderes, que em conjunto constroem tipos de sociedade. E esta é a sua força. No entanto, pensando às vezes que age por si próprio, livre e em nome de todos,
O educador imagina que serve ao saber e a quem ensina, mas na verdade ele pode estar servindo a quem o constituiu professor, a fim de usá-lo e ao seu trabalho para os usos escusos que ocultam também na educação, nas suas agências, suas práticas e nas ideias que ela professa, interesses políticos impostos sobre ela e através de seu exercício à sociedade que habita. E esta é a sua fraqueza. A educação existe onde não há a escola, e por toda parte podem haver redes e estruturas sociais de transferência de saber de uma geração a outra, onde ainda não foi sequer criada a sombra de algum modelo de ensino formal e centralizado. Porque a educação aprende com o homem a continuar o trabalho da vida. A vida que transporta de uma espécie para outra, dentro da história da natureza, e de uma geração a outra de viventes, dentro da história da espécie, os princípios através dos quais a própria vida aprende e ensina a sobreviver e a evoluir em cada tipo de ser. Quando um povo alcança um estágio complexo de organização da sua sociedade e de sua cultura, quando ele enfrenta, por exemplo, a questão da divisão social do trabalho e, portanto, do poder, é que ele começa a viver e a pensar como problema as formas e os processos de transmissão do saber. É a partir de então que a questão da educação emerge a consciência e o trabalho de educar. Acrescenta à sociedade, passo a passo, os espaços, sistemas, tempos, regras de prática, tipos de profissionais e categorias de educandos envolvidos nos exercícios de maneiras cada vez menos corriqueiras e menos comunitárias do ato, afinal, tão simples de ensinar e aprender. Nas aldeias dos grupos tribais mais simples, todas as relações entre a criança e a natureza, guiadas de mais longe ou mais perto pela presença de adultos conhecedores, são situações de aprendizagem. A criança vê, entende, imita e aprende com a sabedoria que existe no próprio gesto de fazer a coisa. São também situações de aprendizagem aquelas em que as pessoas do grupo trocam bens materiais entre si ou trocam serviços e significados. A turma de caçada, no barco de pesca, no canto da cozinha da palhoça, na lavoura familiar ou comunitária de mandioca, nos grupos de brincadeiras de meninos e meninas, nas cerimônias religiosas. No interior de todos os contextos sociais coletivos de formação do adulto, o processo de aquisição pessoal de saber, crença e hábitos de uma cultura que funciona sobre educandos como uma situação pedagógica total, pode ser chamado de endoculturação. Dentro de sua cultura, em sua sociedade, aprender de maneiras mais ou menos intencional, através do envolvimento direto do corpo, da mente e da afetividade, entre as incontáveis situações de relações com a natureza e de trocas entre os homens. É parte do processo pessoal da endoculturação e é também parte da aventura humana no tornar-se pessoa. Para ajudar na compreensão desse tema,
vamos ler os 2 primeiros capítulos do livro de Carlos Rodrigues Brandão. O capítulo 1, Educação, Educações, Aprender com o Índio. E no capítulo 2, Quando a Escola é a Aldeia. Boa leitura!